Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Amém. Vamos estarmos aqui juntos nessa noite para adorarmos e benzermos ao nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo 115 tem por título Honra somente a Deus. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem. Os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, o Senhor tem nos permitido estar aqui, mesmo, às vezes sarando ainda de alguma enfermidade. O Senhor nos permitiu estar aqui hoje e nós o louvamos, nós o bendizemos, e nessa noite nós queremos adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos vê, o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Ele não é como os ídolos feitos por mãos humanas, mas Ele é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, em quem nós confiamos e quem merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas, louvá-lo e exaltá-lo por tudo que Ele é. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos a Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso Senhor e Rei. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, da tribulação. Tu és o nosso Deus soberano, a quem amamos e servimos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, em quem nós confiamos, ó Deus, em quem nós depositamos a nossa confiança, em quem nós depositamos, ó Deus, a nossa esperança. Por isso, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nos guia pelo Teu caminho eterno, em nome de Jesus. Limpa-nos, Senhor, purifica os nossos corações, em nome de Jesus, a fim de que possamos, ó Deus, levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti nessa noite. Ó Deus, e não apenas nessa noite, mas em todo o tempo. Ó Deus, enquanto vivermos, ó Deus, nós possamos Te adorar, Te exaltar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. E nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, ó Deus, que possa chegar até a Ti como um cheiro suave, como uma oferta agradável ao Senhor, ó Deus, porque o nosso louvor é o que temos de melhor.
melhor a te oferecer. Recebe, Senhor, cada louvor, cada gesto, cada palavra de adoração a Ti, ó Deus, aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. E ministra sobre nós, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, do Teu renovo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite com alegria, né? Como eu costumo dizer, o louvor é o nosso momento para Deus. É o momento em que entregamos ao Senhor, né, toda a nossa adoração, onde nós nos rendemos diante dEle em louvor e adoração. Volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, calem-se diante dele a terra, os joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, oh glória, glória, aleluia, oh glória, glória, aleluia, amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. Não dá para viver sem esse Deus santo, sem esse Deus misericordioso. Louvado seja teu nome, Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nós cremos, Senhor, em tua doce presença nesse lugar. Cremos que onde o Senhor está, ó Deus, grandes coisas podem acontecer. Ministra sobre nós, Senhor, da tua graça, do teu amor, Senhor, da tua cura,
sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre teu povo, em nome de Jesus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai, onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Peça ao Senhor, sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra, sopra em mim. Sopra em nós. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor, teu Espírito, que aquece os nossos corações e faz-nos transbordar de amor por ti, e faz-nos ser, ó Deus, conduzidos pelo Senhor, conduzidos pela tua palavra, pela tua orientação, sermos conduzidos por ti, ó Deus, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas com os nossos olhos, ó Deus, fitados em ti, com os nossos olhos, ó Deus, voltados para o Senhor, em nome de Jesus.
estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos conduz e nos direciona a viver a vontade do Senhor dia após dia. Amém? Vamos cantar mais um cântico, declarando que o Senhor está sempre conosco. Enquanto isso, você pode continuar adorando ao Senhor com seu dízimo, sua oferta nessa noite. Amém? Vamos declarar com alegria que o Senhor nunca nos deixa. Amém? Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor é contigo. Aleluia. Ele que nos conduz em triunfo e vitória. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração. Sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, e me daria sua mão. Se é contigo, Senhor, não te deixa só. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, coração que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens acalmar minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu, e eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens acalmar minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu, que tu és meu, tu és meu. Amém, amém. O Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes. Amém? Ainda que nos sintamos sozinhos, o Senhor é conosco e cuida de nós. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo número 127. Salmo número 127. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar-se de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava,
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Eu vou repetir mais uma vez aqui o verso do número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar mais uma vez? Pai, ó Deus, nós queremos entregar os nossos louvores a Ti, também as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, ó Deus, e ajuda-nos a ser instrumentos do Senhor, para, ó Deus, ser bênção na nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, se a nossa casa precisa de restauração, se a nossa família precisa de restauração, nós sabemos aqui pela Tua palavra, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. As nossas atitudes são mínimas ou vãs perante as atitudes do Senhor para conosco. Por isso nós pedimos, ó Deus, intervenha na nossa família, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos. Amém. Amém, irmãos? O texto diz, o salmista diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A edificação de um lar, ela não acontece quando você constrói uma casa. A edificação de um lar, ela não acontece na cerimônia de um casamento. A construção de um lar, a edificação de um lar, ela não acontece quando você sai da casa dos seus pais e vai para a sua própria casa, morar com alguém, se casar e morar com alguém. Ou a construção de um lar, ela não acontece no mês comemorativo da família, como o mês de maio. Ela é diária e é permanente. A edificação do nosso lar, todos os dias nós temos, como eu sempre digo aqui, né, que entre um casal, entre o marido e a mulher, muitas vezes vai se construindo uma parede e a gente tem que ir destruindo essas paredes e edificando outras conexões para poder o casal amadurecer, crescer e como família também ser uma bênção. Amém? Muitas vezes nós levamos algum tempo construindo nossas famílias e às vezes por uma situação adversa, por um momento, parece que tudo se desmorona diante dos nossos olhos. É uma tragédia que acontece, é a visão dos princípios e valores dos nossos filhos que nós ensinamos, que eles deixam de lado e seguem outro caminho. Muitas vezes acontecem situações que fogem daquilo que a gente ensina, que fogem da nossa conduta. A edificação da família é algo que precisa ser feita a vida toda. Sempre nós teremos que estar edificando a nossa casa, sendo bênção na nossa casa. Sempre nós devemos reedificar, lembrando desse texto, que se o Senhor não edificar a casa, é vão o nosso trabalho. A gente pode até querer fazer alguma coisa, fazer uma casa bonita, arrumar para os nossos filhos, dar aos nossos filhos aquilo que eles desejam muitas vezes. A gente pode até fazer isso, ensinar valores e princípios, mas de fato, o que vai fazer diferença na minha e na tua casa é a presença do Senhor. É a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, porque sem Ele não edificar a casa, é vão o nosso trabalho dentro do nosso lar. E por isso, nós devemos entender que muitas coisas são construídas por nós, são vulneráveis. E é por isso que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, na nossa casa. Pedir a Ele que Ele seja o centro do nosso lar.
como eu venho dizendo no decorrer desse mês, as famílias estão sendo atacadas por todos os lados. E é fato que tem muitas famílias que precisam de restauração. Talvez você na sua casa, existem coisas para ser restauradas. Existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Existem mágoas, ressentimentos que precisam ser derribados, para em vez, no lugar dele, ser construído a comunhão, o amor. Às vezes na sua casa é preciso de restauração, no sentido de que você precisa liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te machucou, para quem te disse quem te falou, proferiu alguma palavra que te machucou, que machucou o seu coração. E é como eu disse, às vezes o mundo fala conosco algumas coisas, nos ferem também, mas a gente toca a vida. Mas quando sai uma palavra maldita de dentro da nossa casa, essa ferida é muito maior. E ela nos afeta muito mais. E tem muitos lares que precisam de restauração, porque estão feridos, estão machucados, magoados uns com os outros, divididos dentro da própria casa. E aí surge a pergunta: como restaurar a família? Vamos ler alguns textos aqui, para que a gente possa ter algum entendimento na nossa conduta dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que haja a restauração total do nosso lar, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 24, verso 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. O texto de Provérbios é um dos textos mais necessários para lermos, se quisermos ter sabedoria e agir com inteligência, principalmente dentro da nossa casa. A Bíblia nos ensina que em Mateus capítulo 7, verso 24, como nós lemos na semana passada, acho que foi domingo, de que o homem prudente é que edifica a sua casa sobre a rocha. O homem que ouve essas minhas palavras, como Jesus disse, ele edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E o texto de Provérbios 14, 1 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Portanto, sabedoria, este pensamento, ele nos ensina que nós precisamos, de que nós precisamos para edificar as nossas famílias, é sabedoria. Quantas vezes uma atitude não sábia sua provocou uma confusão dentro da sua casa? Uma atitude de não inteligência quase que desmoronou o seu lar. Quantas vezes atitudes assim afetou famílias? E é preciso sabedoria. Ser sábio significa ter temor a Deus. E aí é que as coisas vão se encaixando, uma coisa vai se levando a outra. Porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ter sabedoria, e nós precisamos ter sabedoria, é preciso ter temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quantos membros da família, quando os membros da família temem a Deus, procuram buscar a vontade do Senhor para tudo, isso faz total diferença. E às vezes o trabalho se torna muito mais árduo, porque às vezes só tem você dentro da sua casa que tem temor a Deus. A grande maioria dos lares hoje, representados na igreja, só são uma pessoa sozinha dentro de casa que tem algum tipo de temor a Deus. E aí o trabalho se torna muito árduo, mas mesmo assim deve ser feito. E com sabedoria, isso deve exigir mais de nós essa sabedoria. Por isso nós devemos buscar cada vez mais a presença de Deus, para que cada vez mais gere temor no nosso coração, para que cada vez mais sejamos sábios, para lidar com as adversidades, com os desafios do nosso lar. É preciso ter sabedoria. Amém? Além disso, uma pessoa que tem sabedoria de Deus também deve ter uma conduta espiritual. Porque como diz em Gálatas 5, 22, 23, nós temos que ter
o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, benignidade, bondade. Todas essas coisas, essas características fazem parte do fruto do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo deve exalar esses sentimentos, para que o nome de Deus seja glorificado. Dentro da nossa casa, principalmente. Às vezes, irmãos, nós tomamos atitudes na sociedade que dentro de casa a gente não toma. A gente vai na rua, no trânsito, a gente tem paciência com o próximo. E às vezes dentro de casa a gente não tem. A gente não tem uma conduta. Às vezes a gente se impressiona, se preocupa. Muitas vezes, é uma realidade hoje, às vezes a gente se preocupa com um gato abandonado na rua, ou um cachorro abandonado na rua, do que com gente da nossa própria casa. Estou dizendo aqui, está filmando hoje, estou dizendo aqui que não se preocupar com os bichinhos na rua, nós não devemos nos preocupar com isso, porque se torna até um problema. Porque na minha rua mesmo está empisqueado de cachorro e pessoas passam lá e esses cachorros correm para cima deles e tem que acontecer um acidente grave. Mas a questão é que muitas vezes nós estamos nos preocupando mais com isso do que com o da nossa própria casa. A gente falou, gente, não vai dormir de noite pensando que vai acontecer um gatinho que ficou no meio da rua. Mas a gente não derrama as nossas lágrimas em oração para buscar a graça de Deus, para que derrame do temor do Senhor, que abra os olhos dos nossos, para que possam servir a Deus, para que possam enxergar como nós enxergamos o Evangelho, como nós enxergamos a vida com Deus, para que eles enxerguem da mesma forma que nós. E às vezes a gente não se preocupa muito com isso. Muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro. Não existe unidade dentro. E a palavra do Senhor nos diz em Tiago 15, Tiago 3, 15 e 17, a 17, diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. No verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É a sabedoria que vem de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus. Amém? Porque a sabedoria do homem é demoníaca, o texto diz. É demoníaca. Então nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos dê sabedoria para restaurar as nossas famílias, para ser canais de bênçãos, para ser restauradores na nossa casa. Amém? Que Deus nos dê sabedoria em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos também em Provérbios 24, verso 27, que diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Trabalho. Edificar uma casa exige trabalho. Ninguém que não trabalha consegue edificar a sua casa. Eu fiquei lembrando, esse dia eu vi um cara falando um negócio que às vezes a gente fala assim e mexe com a gente. E ele falou assim: um rapaz que não trabalha e quer casar, ele vai construir um problema para a vida dele. E ele foi e citou assim: você acha que Jesus começou o ministério com 30 anos por quê? Um homem precisa trabalhar pelo menos aos 30 anos para querer edificar uma casa. E eu fiquei pensando nisso, e eu casei com 19, e eu fiquei pensando comigo, a gente passou por muitas lutas. E eu penso assim: será que com 30 anos eu teria passado por essas lutas?
Mas por outro lado, Deus me deu a minha esposa já tão cedo, com 19 anos. Mas na geração de hoje a gente está vendo tanta dificuldade que os nossos jovens, Caleb está quase chegando na idade que eu estava noivando com a Amanda, e ele não está preparado, se ele arrumar uma namorada, para sequer se casar. E eu não vou aceitar que ele se case e venha morar dentro da minha casa, de maneira alguma. E eu fico prestando atenção do que essa sociedade não está preparada de fato para se casar. Porque o primeiro sonho do jovem é comprar um bem, um carro, uma moto, ou qualquer coisa desse tipo. Muitas vezes não tem a visão de querer construir um lar, de querer construir para si um patrimônio, só porque não tem uma namorada. Daqui a pouco arruma uma namorada, fica apaixonado, quer casar, e não tem onde casar, onde morar. E aí a gente precisa ter esse discernimento e essa compreensão de que para edificar o lar precisa de trabalho. Não é trabalho secular que eu estou falando, não. Agora, não estou falando de trabalho secular mais, eu estou falando agora do trabalho na restauração do lar. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho. Você fica vendo os pedreiros construindo uma casa e você fala assim, eu não teria condição de fazer o que esses pedreiros fazem. Porque dá muito trabalho. E a gente precisa entender que cada um tem um papel na família. E todos precisam fazer a parte de manter a casa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram reforma dentro da sua casa. E talvez a reforma seja algo mais trabalhoso do que construir uma casa. Fica uma bagunça dentro de casa, quebra a parede aqui, quebra a parede acolá, constrói parede aqui, constrói parede acolá, faz banheiro, derruba banheiro, faz uma coisa, faz outra, transforma aquilo ali em um quarto, não, é uma sala agora, e vai mudando, e aí a bagunça parece que não acaba mais nunca, e parece que quando a gente começou a obra, a casa estava arrumada, e agora parece que a gente está no meio da obra, e a obra parece que não vai acabar, e parece que a nossa casa arrumada não teremos mais. A sensação que a gente tem é assim, parece que nunca mais a gente vai ter a nossa casa limpa, livre daquela poeira que cria na reforma. E logo depois a casa se ajeita, depois que termina a obra, uma grande faxina, depois de uns 2, 3 dias de faxina, e depois de alguns meses achando alguma poeira daquela obra em algum lugar ainda, a casa volta ao normal. É assim também na edificação do lar, na edificação da família. Existem atitudes que cada familiar precisa ter para que a casa se torne uma casa arrumada, seja restaurada. Assim deve ser o lar. Trabalho, quando a gente diz trabalho, significa atitudes reais para restaurar uma família. E aí eu digo a vocês que a nossa realidade é que muitos aqui, a maioria, estão sozinhos dentro de casa com relação a isso. É que vocês vão trabalhar cada vez mais e precisam ter mais atitudes de servo do Senhor dentro da sua casa. Ter sabedoria para tratar os outros com temor a Deus. Ter disposição para gerar atitudes que muitas vezes vêm de encontro ao nosso desejo, às nossas vontades. De ter que suportar uma afronta, ter que suportar um homem nojento, um filho teimoso, para poder edificar o lar, ser instrumento de Deus. Eu já contei para os irmãos aqui essa história, mas ela se encaixa bem aqui. Um homem um dia decidiu fazer da sua casa um bar. E a mulher serva de Deus, ela falou, meu Deus do céu, quanto mais a gente ora para ver se as coisas melhoram, as coisas fazem piorar. Agora meu marido está inventando um bar dentro de casa. E ela não queria isso. E aí ela disse que pensou, mas ela falou assim, eu vou ajudar meu marido.
E diz que quando ela ajudava o marido dela a organizar as coisas, espalhar as mesas, limpar as mesas do bar, as bebidas, ela arrumou tudo, ajudou ele. E ela disse que os clientes, no dia da abertura, no primeiro dia de abertura do bar, os clientes começaram a chegar, os amigos. E ela mesma começou a servir aquela bebida para o bar. Enquanto isso, o marido observava ela no balcão da sua casa. E aí, ela disse que enquanto ela ia entregando os copos de bebida, ela ia orando, intercedendo, falando assim: Deus, que seja o primeiro e que seja o único. Ela disse que saiu servindo as mesas. Enquanto ela servia as mesas, ela proferia essa oração. E ela disse que ela voltou para o bar e o marido olhou para ela e disse assim: esse bar abriu hoje, esse bar fecha hoje. Porque a atitude que você tomou agora foi uma atitude sábia e tocou o coração dele. E ele se converteu ao Senhor Jesus por causa da atitude dela. É claro que é um exemplo real de que aconteceu, um testemunho que aconteceu com ela, não significa que vai acontecer dessa mesma forma com todos, mas é preciso ter essas atitudes. E por isso que às vezes exige trabalho, irmãos. Talvez para ela como serva de Deus, servir aquele copo de bebida, para ela era muito difícil. Para nós que estamos há muito tempo no Evangelho, passar para mim que meu pai tomou de conta de um bar e tomou conta do coreto. Quando eu passo à frente de um bar e sinto aquele cheiro de bar, já me faz lembrar aquele tempo que o pai vivia no bar e eu tenho uma agonia daquilo. Então, e às vezes é um sacrifício muito grande. E a gente precisa ter esse tipo de atitude dentro do nosso lar, para que de fato o nosso lar seja restaurado. Amém? E o trabalho às vezes cansa, irmãos. Às vezes mas é necessário continuar tendo essas atitudes dentro do nosso lar. Essa mulher durou um dia a luta dela, mas pode demorar 10 anos, 20 anos, quantos anos for necessário. Mas você precisa continuar trabalhando. Jacó se cansou num determinado momento. Quando Jacó, lá em Gênesis 30, depois de ter trabalhado tanto tempo para o seu sogro, o sogro deu um migué dele, né? Ele trabalhou 7 anos, acho que foi 7 anos, e depois aí o cara falou: não, você vai ter que trabalhar mais 7 agora para ter a outra. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, de graça. O cara recebeu 14 anos de trabalho de graça pelas filhas, para permitir que ele casasse. E ele chega em Gênesis 30, ele diz: quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Até quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Até você conseguir os objetivos, até conquistar aquilo que se propôs, aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque eu acredito que Deus tem uma missão para cada um de nós. E se Deus te chamou dentro da tua casa, a tua principal missão é dentro do teu lar. Amém? Então Jacó se cansou. Ele exclamou dizendo, ele clamou a Deus perguntando: até quando eu hei de trabalhar pela edificação da minha casa? Ele questionou isso. Ele cansou, chegou um determinado momento que Jacó ele se cansa. Mas ele continuou trabalhando para conquistar aquilo que ele desejava. Nós, como servos do Senhor, precisamos continuar trabalhando como servos de Deus, para que a nossa casa seja, de fato, restaurada pelo Senhor Jesus. Amém? E por último, é preciso ter fé. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A promessa não é apenas para você, a promessa é para a sua casa também. É preciso crer nisso. Amém? E a fé é uma base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. É pela fé. Quando falta tudo e não se vê alternativas naturais, é através da fé que nós podemos visualizar o impossível.
e crer que tudo é possível. Às vezes a gente olha para a nossa família assim e fala assim, não é capaz, assim, o cenário aqui está difícil de mudar. Mas quando nós olhamos para essa promessa de Atos 16:31, nós precisamos crer que a promessa não é só para mim, é para a minha casa também. E é preciso ter fé para isso. Amém? A fé é o que vai te fortalecer a prosseguir no seu trabalho, nas suas atitudes sábias. A fé é o que vai te manter firme, inabalável. A fé é o que vai fortalecer a tua casa, é o que vai fortalecer a tua família. Atitudes com a pregação da palavra no lar. Atitudes de fé, irmãos. É poder pregar. Eu não estou dizendo que às vezes a gente fala pregar a palavra e a gente pensa assim, vou ter que fazer igual o Michel, igual os pastores fazem, pregar dentro de casa, montar um culto. Às vezes não, no nosso dia a dia, num conselho que se dá, se fala da palavra de Deus, se baseia esse conselho na palavra de Deus e se dá esse conselho e prega a palavra de Deus numa atitude de oração, ser flagrado, orando. Seus filhos, seus parentes vão ver aquilo que você está fazendo. Amém? Assim a casa vai sendo fortalecida. A fé fortalece a família. Deus se agrada da família que busca fé. Porque a palavra mesmo diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você está só dentro da sua casa, começa com você. Amém? Foi Deus quem criou a família. Foi Deus que instituiu a família. É Ele que tem poder para restaurar. E Ele quer usar você como instrumento de Deus para restaurar a sua casa, para restaurar o seu lar. E lembrando disso, ser instrumento de Deus, porque as minhas atitudes, as suas atitudes, às vezes, até corroboram para a destruição do lar. A verdade é essa. Falhos que somos, ou aquilo que construímos é frágil, mas através da fé em Deus sabemos que se Ele edificar a nossa casa, não será abalada, será fortalecida cada vez mais. Amém? Então, a primeira atitude para restaurar uma casa é deixar Jesus entrar. E Ele está batendo a nossa porta, a porta do nosso lar. Seja esse instrumento de Deus para que Jesus entre na sua casa. Seja um canal de bênção para que Deus entre na sua casa de fato. Amém? Porque a família precisa ser restaurada por Deus. E Deus quer restaurar a sua família. É um propósito de Deus. Que a gente possa crer nessa fé. Amém? Não deixe sua casa desmoronar. Não permita que o inimigo venha destruir a sua casa, que as atitudes do seu lar sejam suas, ou de membros da sua família, sejam um empecilho para Deus agir, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos agir com sabedoria, com trabalho e com fé, para a glória de Deus. Amém? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos aqui representando os nossos lares. Somos os representantes do Senhor em cada lar aqui. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria. Gere em nosso coração temor ao Senhor, porque é pelo temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Ó Deus, gere em nosso coração disposição para trabalhar, de fazer o que for preciso como instrumento do Senhor, para que o Senhor alcance as nossas casas, que o Senhor alcance os nossos lares. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, põe no nosso coração fé e crê que a promessa não é apenas para nós, mas também é para a nossa casa. E salvação não é apenas para nós, mas a salvação do nosso lar. Ó Deus, que essa fé seja inabalável nas nossas vidas, para que em nenhum momento nós venhamos esmorecer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos assim,
para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, queremos interceder, ó Deus, por cada lar aqui, que o Senhor visite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite os lares desse lugar, ó Deus, no nome de Jesus, trazendo restauração. Ó Deus, lares estão sendo destruídos, ó Deus, por diversas situações. Que o Senhor esteja intervindo no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, para o louvor da glória do Senhor, traz conversão, mudança de vida, mudança de caráter, no nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Que haja intervenção sobrenatural do Senhor, porque de fato, Deus, é o Senhor que edifica o lar. Por isso, intervém nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares.